Olá, saudações e boas-vindas a mais uma gravação aqui do canal Cocriando no YouTube. Estamos também em gravação simultânea para o nosso podcast Cocriando na Podosfera. Nesse dia 12 de março, dia do bibliotecário e da bibliotecária, tivemos aí várias palestras aqui, montando essa série de gravações, levando aí para você que é da biblioteconomia, que é estudante de biblioteconomia, que não é da nossa área, mas que está interessado em conhecer um pouco do que a gente tem a oferecer enquanto bibliotecários e bibliotecárias, tá? Sejam aí bem-vindos e bem-vindas. Nossa convidada de hoje aceitou gentilmente o nosso convite, a bibliotecária Regina Holanda. Vou apresentá-la aqui brevemente, antes de trazê-la à tela. Regina Holanda, ela possui pós-graduação em gestão de arquivos empresariais e administração estratégica em artigos. É bibliotecária do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, o CREMEC, onde também atua na presidência da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Atualmente é presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, Terceira Região, Ceará e Piauí. É ex-conselheira do Conselho Federal de Biblioteconomia nas gestões de 2016, 2018 e 2019 a 2021. Participou de várias funções lá, né, como ouvidora, coordenadora de comissão de tomada de contas, comissão de fiscalização, dentre outras. É ex-presidente da Associação de Bibliotecários do Ceará entre 2013 e 2015 e foi presidente também do CRB3 lá em 2009 até 2011. Então vou trazer a colega Regina Holanda à tela. Regina, bem-vinda. Obrigado pela sua presença, representando o CRB nessa programação. A palavra está com você. Olá, é um prazer imenso estar aqui nesse canal, que é tão importante para a nossa profissão, né, Divanda? Trata da biblioteconomia. E para tratar desse assunto tão importante para a nossa profissão, que é a regulamentação, é o exercício dessa profissão. Eu quero agradecer imensamente esse convite que você fez ao Conselho Regional de Biblioteconomia, que eu estou aqui apresentando, para tratar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Vou projetar seus slides na tela, tá? Este ano, o decreto que regulamenta a profissão de bibliotecário completa 60 anos. Então, é um período de comemoração, porque se a gente for fazer uma trajetória da nossa profissão, quando a gente vê que a gente completou 60 anos, a gente teve muitas conquistas. Então, vamos passar aqui para o nosso primeiro slide. Vou fazer um marco temporal da profissão. O primeiro curso de biblioteconomia, né, a biblioteconomia surgindo como área do conhecimento, foi em 1911, com um curso formado pela Biblioteca Nacional. O diretor criou esse curso e que no formato dele era para pessoas já intelectuais, como historiadores, autores, pessoas que trabalhavam na arte. Então, assim, surgiu esse primeiro curso, que inclusive era o primeiro da América Latina e o terceiro do mundo, segundo as minhas pesquisas aqui. O nosso marco temporal também importante é a criação da primeira escola de biblioteconomia. Então, a partir da criação dessa escola, que o Rubens Borba, que era o diretor da escola, ele convidou todos os bibliotecários,
nacional para que esse evento ele fosse divulgado nacionalmente. A partir daí começaram a surgir outros cursos de biblioteconomia de nível superior pelo país. Com esse movimento, com esse desenvolvimento a partir desse 1930, começou também a surgir as entidades associativas, que a nossa primeira é a Associação Paulista de Bibliotecários. Em 1950, a profissão de bibliotecário já tem ganho corpo de uma profissão e ela entra para a categoria das profissões liberal, que é o profissional capaz de exercer com liberdade e autonomia a sua profissão, para o qual recebeu formação técnica ou de nível superior, reconhecida oficialmente, ou seja, a profissão, para ela se tornar liberal, ela tem que ter algumas características, não basta ser qualquer profissão. Em 1962, foi criado aí já a Lei 4.084, que é a lei que realmente estabelece que bibliotecário é o profissional de nível superior, bacharel em biblioteconomia, e os diplomas tinham que ser reconhecidos pelo MEC, certo? Com a criação da lei, porque criar uma lei para uma profissão não basta só para ela ser regulamentada, você tem que a lei cria a profissão, mas ela não determina como serão os passos que essa profissão tem que tomar. Aí, em 1965, surgiu o decreto, que aí o decreto, sim, a partir daí ele regulamenta a profissão, cria os conselhos, diz quem é que vai exercer quais são os ramos da biblioteconomia que podem ser exercidas por bibliotecário, quem pode exercer, fala de como o profissional, porque aí não basta só ser graduado em biblioteconomia, ele tem que estar registrado no Conselho de Fiscalização Profissional, no nosso caso, nos CRBs. Em 1966, nasce o nosso CRB3, porque em 65 surgiu o Conselho Federal e alguns regionais, tanto que nós somos o terceiro regional a ser criado. E aí, junto, eu coloco a Lei 10.244, que mais à frente eu falo sobre ela. Aqui é só para a gente ver um marco temporal da legislação que é importante para a nossa profissão. E o que é essa regulamentação? Em que consiste a regulamentação? Primeiramente, assegurar a qualidade dos serviços prestados à sociedade, de uma perspectiva do profissional para a sociedade e não do profissional para o profissional de forma corporativa, que muitas vezes as pessoas confundem que a criação dos conselhos é voltada para proteger os direitos, assegurar os direitos dos bibliotecários. Os conselhos, eles são criados para assegurar a qualidade dos serviços para a sociedade. Os conselhos, eles trabalham em benefício da sociedade. Então, aqui, o que se inclui uma regulamentação? Requisitos de formação e qualificação, que no nosso caso, a biblioteconomia, a pessoa tem que ser bacharel em biblioteconomia com o diploma reconhecido pelo MEC. Em algumas profissões, não é o nosso caso ainda, para iniciar o registro no conselho, tem que fazer as provas de exame, como a OAB, né? É muito conhecido o exame da OAB. Após isso, o registro no conselho ou licenciamento para exercer a profissão. Por que eu coloquei aí licenciamento? Todo ano a gente não paga a licença do carro da gente para a gente poder transitar pela cidade? Assim é a profissão de bibliotecária, a profissão de médico, a profissão de engenheiro, psicopedagogo, enfermeiro, né? Todas essas profissões, todo ano, para que a gente, os registrados no conselho e ativo, exerçam a profissão, é necessário, é obrigatório pagar a anuidade, que essa anuidade ela pode ser paga até o dia 30 de março. E
após esse licenciamento, após o registro aprovado, aí tem o código de ética que a gente tem que seguir, toda profissão tem que ter o seu código de ética. E o pagamento do tributo, que é o que eu já falei, que é exatamente a anuidade, que é a licença para a gente, a licença anual para que nós, bibliotecários, exerçamos a profissão de biblioteconomia. É tanto que no Código de Ética, ele consta um artigo que trata sobre esse não pagamento, é uma infração ética o profissional exercer a profissão em débito com o conselho. E qual é o objetivo dessa regulamentação das profissões? Porque quando elas surgem, a regulamentação das profissões, elas surgem a partir de uma necessidade da sociedade. Todas as leis, elas são criadas não só porque alguém resolve criar, elas são criadas a partir de uma necessidade da sociedade. Assim, é a regulamentação das profissões. Como a gente já viu, a nossa lei, o decreto, a lei é de 62, e o decreto é de 65. Olhando aqui a legislação das profissões, a biblioteconomia é uma das primeiras a ser regulamentada. Uma das primeiras é medicina, contabilidade. Então, nesse período de 1950, 1960, os anos 60, a biblioteconomia está dentro dessas profissões regulamentadas, porque foi se enxergando, à medida que foi se desenvolvendo a biblioteconomia, a importância dessa profissão para a sociedade e a importância das pessoas que exercem ela serem fiscalizadas, de modo para assegurar e proteger a sociedade dos maus serviços. Daí, o primeiro objetivo da regulamentação é proteger a sociedade. Garantir a habilitação profissional, que nesse caso é através das formações e do registro no conselho. Garantir a qualidade dos serviços prestados, que a garantia vem através das fiscalizações dos conselhos, e promover a confiança e a credibilidade da profissão. E essa promoção vem através da fiscalização, vem através das normas instituídas pelo conselho, através da divulgação que os conselhos fazem, o que a profissão faz, qual a importância da profissão para a sociedade. Então, vem todo esse regramento aí anterior, todos esses itens anteriores, entra também a promoção da confiança e a credibilidade da profissão. Então, agora eu já passo para os conselhos. Para que serve o sistema CFB, CRBs? Na década de 80, com o surgimento da nossa Constituição, dos direitos fundamentais, então, os conselhos eles começam a entrar nessa seara das políticas públicas, porque anteriormente eles ficavam mais pautados só nessa parte da fiscalização de onde estava acontecendo um fato ilegal. E o conselho, os nossos conselhos, que é basicamente o que a gente viu no slide anterior, é proteger a sociedade das más práticas profissionais, tanto dos profissionais que não estão exercendo como deveria exercer a profissão, como dos leigos que exercem a profissão de bibliotecários nos locais onde deveriam ter bibliotecário. A biblioteconomia ela tem um fator interessante, que é esse do estudo de usuário. Acho que nossa profissão só se compara ao marketing, nessa parte de você estudar o mercado de trabalho. O bibliotecário, ele estuda, para quem faz biblioteconomia, sabe que um dos assuntos mais estudados na biblioteconomia é o estudo de usuário, porque a gente tem que entender para quem que nós vamos fornecer aquela informação, para quem que nós vamos tratar aquela informação, para quem que nós vamos direcioná-la. E isso desde o usuário que chega para mim, ou o acervo que vem para mim, que é o caso, as nossas 5 leis de Ranganatha, né? Para cada leitor, seu livro, e para cada livro, seu leitor. Então, assim, se eu recebo
um conteúdo, que hoje em dia a gente fala em livro, mas de repente a gente vê esse conteúdo aqui que a gente está criando hoje, ele é para quem? Então, o bibliotecário ele tem toda essa preocupação. Se de repente é um assunto focado só na biblioteconomia, talvez seja só para bibliotecários, mas nesse caso, eu entendo que aqui a gente está falando para uma sociedade inteira, para entender o que é a nossa profissão e entender as demais, por que elas são regulamentadas. Então, a biblioteconomia ela tem essa função de para quem que ela vai trabalhar, para quem que ela vai direcionar. E aí vem aquela outra situação. Eu estou direcionando o conteúdo certo para o meu usuário? Por exemplo, eu trabalho no Conselho Regional de Medicina e uma das minhas atividades é dar subsídio de informação para os conselheiros que vão desenvolver normas no Conselho de Medicina, os pareceres, as resoluções. Então, os assuntos chegam para mim e eu vou fazer pesquisa normativa, pesquisa científica sobre aquele tema. E eu tenho uma obrigação de verificar se aquele documento, aquela legislação, aquele artigo, se ele realmente é confiável, se ele realmente ele está vigente, porque a partir dali, quando o Conselho Regional de Medicina me contratou, é porque ele queria uma especialista naquela área para criar normas que desse credibilidade a ele. Então, existe por que esse profissional tem que ter o conselho, né? Por que nós temos que ter o conselho? Porque no momento que eu faço essa pesquisa, eu não sou criteriosa, eu jogo para os conselheiros uma resolução vamos citar aqui, eu pego diretamente nesses sites de busca, uma resolução do Ministério da Educação, que a gente usa muito, o Ministério da Saúde. De repente, essa resolução, ela está num site aí, porque já está até desativado, ela foi publicada ao tempo em que ela estava vigente e hoje não está mais. E passo essa norma para o conselheiro e ele usa essa norma para fundamentar outra norma que ele vai criar. E aí o Conselho Regional de Medicina ele é prejudicado porque eu passei, a bibliotecária não foi criteriosa ao ponto de verificar que essa norma não estava mais vigente. E é nessa hora que entra os conselhos, porque se não fosse uma bibliotecária registrada no conselho, fosse um outro profissional, na hora que o Conselho de Medicina fosse cobrar desse servidor dele, que ele tinha passado essa informação errada mesmo, né? Então, ele não teria, assim, ele poderia justificar, olha, eu não tenho informação para isso, vocês me colocaram aqui para fazer essa pesquisa. Mas ao tempo que sou eu, uma bibliotecária, que passa para eles essa legislação revogada, tem uma repercussão, porque ele pode me denunciar no conselho. Ele pode usar, olha, eu usei essa norma porque foi a bibliotecária que me passou. Então, ele tem a quem responsabilizar. É aí onde está a função dos conselhos. Então, fiscalizar o exercício da profissão. Esse fiscalizar vem exatamente disso. Não é só ir lá e ver onde não tem bibliotecário. É também fiscalizar os bibliotecários. Se eles estão exercendo a profissão de acordo com como regem as normas da lei, as normas do Conselho Federal de Biblioteconomia, como rege a teórico da biblioteconomia, porque a gente também é obrigada a estar atualizado na profissão. Então, aí voltando aí para estabelecer e aplicar as normas para o bom exercício da profissão, essa também é para que o conselho serve. Investigar e punir as infrações éticas e ilegais cometidas por profissionais, isso acontece através da aplicação do Código de Ética, com abertura de processos, seguindo todo o seu rito de ampla defesa e contraditório. Nós somos o único órgão que tem competência de julgar se a ação do nosso colega está correta ou não.
Nós é que temos competência sobre a nossa profissão. Isso muitas vezes é uma ação ingrata, porque você vai julgar o seu próprio colega, o seu próprio par, mas ao mesmo tempo ela é interessante porque eu tenho conhecimento de causa para julgar o meu par. Por isso que ela tem esse viés ingrato e, ao mesmo tempo, eu acredito que é gratificante, porque, assim, ao tempo em que a minha ação de bibliotecário, eu agi de um modo, e quem vai me julgar são pessoas que não são da minha categoria, que não entendem da minha profissão, muitas vezes esse ato, ele pode ser julgado errôneo por outra pessoa, por outro profissional, por outro leigo, que não seja o bibliotecário. A investigação continua também a punir essas infrações, isso também acontece através de denúncias. A gente recebe as denúncias, aí vai investigar se essas denúncias realmente, nem tudo que chega no conselho, nem todas as denúncias que chegam são procedentes. Quando a gente vai investigar, o conselho investiga, ele percebe que ali ou já foi resolvido, ou que realmente alguém chega e denuncia dizendo que tem uma biblioteca funcionando em determinado local. A biblioteca, ela tem os parâmetros. Para toda biblioteca, a gente tem a legislação que regulamenta, a gente tem os parâmetros. Hoje em dia, o Conselho Federal tem parâmetro para todos os tipos de biblioteca. Então, o Conselho vai lá e verifica se está atendendo aqueles parâmetros. Se estiver atendendo, está tudo certo. Então, essa parte da investigação, ela vem muitas vezes através dessas denúncias de editais. A gente investiga também muito edital de concurso que pede para bibliotecário, não exige que ele que seja de nível superior, que seja graduado em biblioteconomia, que seja registrado no conselho. Fomentar a confiança e a credibilidade na profissão, isso aí é a divulgação, através da divulgação, da fiscalização, realmente, da profissão, mostrar que a profissão tem que ser exercida com qualidade, isso se dá também através da fiscalização. Esse fomento vem através também da atualização profissional dos cursos, dessas lives como essa daqui, né, dessas palestras. Então, é que o Conselho está falando do que é a atuação da profissão, como é que o profissional tem que agir, através do código de ética, da divulgação do nosso código de ética, o profissional conhecer as normas que regem a nossa profissão, é importante, isso é um ponto extremamente importante, você saber o que rege a sua profissão, até onde você pode ir, o que você tem direito, e como se mantém esses órgãos, né? Como nós nos mantemos, o Conselho Federal e o ICRB. Os ICRBs e o Conselho Federal, eles se mantêm das anuidades que são pagas por esses profissionais anualmente, dessa licença que a gente falou anteriormente, pagar para exercer a profissão. No início do ano, a gente tem que pagar, nós, conselheiros, eu, Regina Holanda, presidente do conselho, tenho que ser a primeira a pagar a anuidade, porque eu estou exercendo a biblioteconomia 2 vezes. Eu sou bibliotecária e estou à frente do Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, logo que vira um ano, eu tenho que pagar a minha anuidade, tenho que estar em dias com o Conselho para eu poder exercer a profissão de bibliotecário. É igual aquela história do licenciamento do carro. Você tem que pagar o licenciamento todo ano para sair transitando aí pela cidade? Se você não pagar, o carro é seu, mas você não tem licença. A profissão é sua, o diploma é seu. Mas se você não pagar a anuidade, você não está licenciado para exercer a profissão. E eu só quero dizer que não fomos nós que criamos essa lei, ela é de 42, ou de 62. 62, Ela é de 62. Então, aí é que mantém os conselhos, onde com os conselhos regionais, eles ficam com 75% do valor dessa anuidade, 25% vai para o Conselho Federal, para ele se manter, porque o Conselho Federal não tem arrecadação, a arrecadação ela vem a partir dos regionais. Então, as nossas receitas para que a gente possa atuar como órgão fiscalizador e normatizador da profissão,
a gente precisa do pagamento das anuidades, a gente precisa dessa verba, porque o Estado, a União e os municípios não nos mantêm. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, conselheiro é obrigado a pagar a anuidade, como eu já falei, e nós não somos remunerados. É um trabalho, é voluntário. A gente quer... Eu acho que quando a gente vai para o conselho de fiscalização, a gente quer mais do que qualquer outra pessoa, qualquer outro profissional, que a profissão dê certo, que a profissão siga dentro dos ditames legais. Porque a gente está lá e... Ontem mesmo eu estava conversando com uma médica e ela perguntou assim, o que você está fazendo? Aí eu para relatar uma situação lá, eu disse, eu estou trabalhando no Conselho de Medicina, expliquei que eu era bibliotecária de lá, e estava na presidência do Conselho Regional de Biblioteconomia. Aí ela, tá explicado, então você tem os profissionais contra você e a sociedade contra você. É exatamente isso, doutora. Claro, não são todos os profissionais. Isso aí foi uma expressão dela. Alguns, né? Alguns. A gente tem, e é por isso que eu estou aqui hoje, para tentar esclarecer. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre o tema, mais as pessoas tendem a ficar mais esclarecidas sobre a atuação dos conselhos, principalmente sobre as anuidades. A gente tenta gerar uma, vamos dizer assim, empatia, né? De que você está numa posição de cumprir com o que manda a lei, o que determina a lei, né? Você está nessa posição de meio que não sei, de legisladora, de fiscalizadora, de fazer valer com que a nossa profissão seja, de fato, exercida por profissionais que têm aquela formação, né, Regina? Então, é um trabalho bem árduo aí, né? É um trabalho árduo, mas eu digo para você uma coisa. Se existe órgãos dentro do corpo do nosso país que eu assim sou fã da atuação dos conselhos de fiscalização. Sou fã dessa prática porque os conselhos eles existem para garantir à sociedade os direitos dela naquele nicho, o Conselho de Medicina, garantir que os serviços da área da medicina sejam prestados com qualidade, a biblioteconomia, os serviços que são prestados na nossa área que sejam de qualidade. Então, assim, cada profissão tem esse nicho e daí eu acho tamanha importância, porque se não fosse, não teria sido criado nem por lei. Seria exercido por qualquer pessoa. Então, eu trabalho num conselho e estou gestora de outro. Então, assim, realmente é um fazer que eu sou fã. Fiscalização. A fiscalização, ela acontece de dois modos, a preventiva e a punitiva. A punitiva, como eu já falei anteriormente, até a década de 80, ela era tida dessa forma, só as vistorias nos locais onde tinham bibliotecas, se verificava se tinha bibliotecário responsável pelo acervo, e pelas atividades de biblioteconomia, se não, os bibliotecários que estavam atuando de modo ilegal. Então, aí eram aplicados autos de infrações, estabelecido multas, aberto processo para que esse auto fosse apurado e, caso permanecesse a infração, seria aplicado multa. A biblioteconomia preventiva, ela começou a surgir a partir da década de 80, como já falei anteriormente, com o surgimento dos cidadãos ter os seus direitos fundamentais assegurados. Então, a partir daí, os conselhos eles começaram a entrar nas políticas públicas de prevenir já como seria o exercício dessa profissão. O Conselho Federal de Biblioteconomia, hoje, ele participa de vários órgãos do governo federal.
no ato mesmo da criação das normas, dos estabelecimentos das políticas públicas. Aqui, os conselhos regionais fazem parte, junto aos estados e municípios, com esses GTs, junto ao Poder Executivo, ao Legislativo, Conselho Consultivo. Por que eu botei ali a Lei 12.244? Essa lei, ela foi criada em 2010, mas ela já vinha de um movimento do Conselho Federal de Biblioteconomias Regionais desde 2008, para estabelecer a obrigatoriedade de ter bibliotecas com bibliotecários dentro das instituições de ensino, que ela fala da universalização da biblioteca escolar. E aí, nesse período, tinha uma discussão muito grande, porque na hora que você obriga uma escola a ter biblioteca, vem junto toda a questão do espaço, do equipamento, do acervo, se não vem sido programada. Então, ela foi criada para ser efetivada em 2020. Então, todas as instituições de ensino, públicas e privadas, elas tinham 10 anos para se equiparem com bibliotecas, para que em 2020 começasse exatamente a lei começasse a vigorar. Chegou 2020, foi prorrogado por mais 4 anos. Foi em 2024. E aí o Conselho Federal, de novo, os conselhos regionais começaram a se movimentar novamente para que realmente essa lei entrasse em vigor em 2024. Havia uma propositura para ela entrar só em 2028, só que, desde a história do início dela, ela foi criada já com esse fim, de o Conselho estava vendo que há necessidade das escolas terem bibliotecas com bibliotecários, com acervos específicos para esse público. No dia 8 de maio, a Câmara dos Deputados ela tem uma sessão solene só por mulheres, por deputadas mulheres. E aí, com a ação junto do Conselho Federal, junto com a deputada federal Fernanda Melchiona, ela levou a lei e a lei foi aprovada. Então, assim, a partir do dia, acho que ela é do dia 8 de abril, a partir dessa data, a lei está em vigor, ela foi alterada, e agora a gente tem também um outro normativo que obriga as escolas terem bibliotecas. Isso é um marco histórico para a gente, porque antes a gente só podia fiscalizar onde tinha bibliotecas. Hoje em dia, com essa lei, a gente pode encaminhar as denúncias que chegam onde não tem biblioteca para o Ministério Público, porque o Ministério Público é ele quem é o órgão que fiscaliza as leis. Por não ter bibliotecário lá, o Conselho não pode atuar, mas o Conselho pode encaminhar para o Ministério Público, e é isso que a gente está fazendo. Então, toda essa situação, ela está dentro dessa fiscalização preventiva, de que a gente está agindo, os conselhos estão agindo antes, para que quando surja o serviço, ele já venha com qualidade, de acordo com o que é para ser, com o que as normas estabelecem para ser. E aqui é o nosso cenário do sistema CFB-CRBs. Aqui é o nosso cenário pelo país. CRB1 consiste, a sede dele é no Distrito Federal, e são esses os estados que são abrangidos. Por que os conselhos têm tantos... Não é um conselho em cada estado? Seria o melhor dos mundos, mas nós não temos profissional suficiente para manter a estrutura de um conselho. É por isso que no nosso sistema nós somos 14 conselhos, ali tem 15, que é o CRB 15, mas porque um foi extinto, o 12. Então, daí vem a nossa composição da estrutura dos conselhos dos conselhos de biblioteconomia. Aqui o nosso CRB3, que abrange o Ceará e Piauí. O Conselho Federal fica em Brasília. Ele age como um órgão normatizador e regulador da profissão, e os demais
exercem exercem a atividade de fiscalização. A fiscalização ela só acontece nos regionais, ficando o Conselho Federal quando se trata de fiscalização ativa, né? Porque o Conselho Federal também faz, quando ele participa dos órgãos de políticas públicas, ele faz uma fiscalização preventiva, nesse sentido de estabelecer, olha, aqui tem que ter bibliotecário, vocês estão criando essa política tem que ser desenvolvida por um profissional que entenda dessa área. E por isso o Conselho Federal ele fica em Brasília e atua como órgão de segunda instância. Os processos são julgados de infração ética, são julgados nos regionais, primeiramente com primeira instância, e segunda instância, o Conselho Federal de Biblioteconomia. E era isso que eu queria falar para vocês. Se você tiver alguma pergunta, algo a acrescentar. Tá, joia, Regina. É muito importante sabermos, né, a legislação, os documentos normativos que norteiam aí nossa área, porque isso nos dá aí uma propriedade de argumentação, né, seja com o poder público, poder privado, com nossos gestores, acerca da importância da nossa atuação, né, e eu acredito que com essa legislação torna a nossa classe fortalecida, né, e é muito importante trazer essas discussões para esse momento tão especial, né, dessa nossa programação do Dia do Bibliotecário e da Bibliotecária. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder expandir essa discussão, tá? Com base aí no que você comentou. Então, de repente, se você quiser fazer algumas colocações com base nos próprios textos que você foi falando, eu fui acessando aqui a legislação como documento primário, né? Tá boa para você a visualização? Deixa eu tentar expandir aqui. Ótimo. Está assim. Pronto. Vamos discutir um pouco aqui o artigo 9º, né? Você foi falando, eu fui meio que pontuando aqui alguns trechos, certo? Artigo 9º do decreto que você comentou, esse é o decreto de 65, né? 65, que é o que regulamenta a nossa profissão. Joia. O bibliotecário terá preferência quanto à parte relacionada com a sua especialidade no desempenho das atividades concernentes a demonstrações práticas e teóricas da técnica biblioteconômica em estabelecimentos federais, estaduais e municipais, casa com o que você apresentou, né? Você deu o exemplo do estudo de usuários, da gente ter propriedade das teorias para poder fazer essa aplicação no mercado de trabalho, né? Eu vou ler cada um e aí você fica à vontade para discutir, para expandir a discussão, tá bom? Tá bem. A padronização dos serviços técnicos de biblioteconomia, a inspeção sob o ponto de vista de incentivar e orientar os trabalhos de recenseamento, estatística. Edivander. Oi, pois não. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do inciso 2, né? A padronização dos serviços técnicos de biblioteconomia. O que seria essa padronização? Pode ser cada inciso, então vamos lá. Segundo, padronização. Isso. Ok. Então, essa padronização, que você também é bibliotecário, né? Essa padronização, ela trata dos nossos códigos de classificação para divulgação internacional, né? Que é o ISSN, o ISBN. Então, assim, os códigos CDD, CDU e demais outros códigos que a gente tem, mas os que a gente utiliza mais são esses dois. Então, assim, a padronização na catalogação desse material que vai ser divulgado mundialmente, né? Quando a gente faz aquela ficha catalográfica, a ficha catalográfica de uma obra, as pessoas não entendem o quão importante é aquela ficha, porque a partir daquela ficha que aquele documento ele vai entrar nos catálogos. Então, a gente tem que ter ser muito criterioso nesse sentido. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer a catalogação de uma obra literária? Não, porque se não fosse assim, a gente não teria os nossos códigos de classificação, a gente não teria essas disciplinas dentro do curso de biblioteconomia. O curso de biblioteconomia não teria sido criado exatamente com esses currículos que, se a gente for ver,
Tem algumas disciplinas que mudam a nomenclatura de um curso para outro, mas a padronização, ela tem que estar dentro dos currículos dos cursos de biblioteconomia. Daí a importância dessa preferência, né, de ser o bibliotecário para atuar nessa área. Uhum, perfeito. É para além do trabalho técnico, né? Um trabalho intelectual. Sim, Entra a questão da indexação também, né? O sim, terceiro, sim. o terceiro, inspeção sob o ponto de vista de incentivar e orientar os trabalhos de recenseamento, estatística e cadastro das bibliotecas. Só vem à mente a avaliação de MEC, um exemplo, né? Sim, sim, que é muito importante. O MEC conter, né, na resolução dele, que tem que ter biblioteca, que tem os padrões estabelecidos lá por ele, nessa resolução, e as bibliotecas dos cursos de nível superior têm que estar de acordo com essa padronização. Joia. O quarto, publicidade sobre material bibliográfico e atividades da biblioteca. Essa publicidade a gente está falando da divulgação dos catálogos das bibliotecas, da própria ficha catalográfica. A gente está incluído aí também. Uhum. Você ter critério no que a biblioteca vai publicar, nas atividades que a biblioteca vai fazer. Então, não é assim, publicar de qualquer forma, fazer qualquer publicação. Hoje em dia, a gente tem muito os repositórios. Então, essa publicação, essa publicidade sobre esse material bibliográfico é o que é publicado dentro desses repositórios para os usuários acessarem à distância, porque eles não vêm na biblioteca encontrar um bibliotecário de referência. Daí o nosso cuidado, mais ainda, na hora de você colocar, disponibilizar uma obra dentro de um repositório. Não é qualquer profissional que vai fazer isso, tem que ser um bibliotecário, porque a gente tem as nossas regras, a gente tem os nossos códigos. Existe toda uma técnica de trabalho para isso, né? Que não pode ser delegada para outros profissionais, né? O 5, planejamento de difusão cultural na parte que se refere a serviços de biblioteca. Nós temos atualmente, e que eu espero que seja resolvido com a implantação da lei 12.244, nas escolas de nível médio, professores fazendo a gestão de bibliotecas. Esse planejamento de difusão de cultura, na parte que se refere aos serviços da biblioteca, eles tratam também dos projetos que a biblioteca desenvolve ela desenvolve dentro para o seu público. Então, esses projetos, esses serviços, eles têm que passar pelo bibliotecário. Inclusive, está até na resolução de fiscalização que foi aprovada ano passado, 2024, a 270 do Conselho Federal de Biblioteconomia. Nela consta exatamente tópicos que tratam desse inciso aí. Joia. E o 6, organização de congressos, seminários, concursos e exposições nacionais e estrangeiras relativas à biblioteconomia e documentação ou representação oficiais em tais certames. Esse, eu acredito que seja. Esse aí eu tenho uma curiosidade. Porque quando eu vejo que a gente tem preferência na organização, mas se for relativos à biblioteconomia, claro que tem que ser bibliotecários, que vão organizar os programas a serem desenvolvidos dentro desses congressos, porque só os bibliotecários sabem o que é que precisa. Eu acho que esse artigo, ele surge lá daquela história inicial de 1911, que ainda a biblioteconomia ela era exercida por escritores, por historiadores, por esses profissionais de outras áreas que não tinham formação acadêmica de nível superior na área da biblioteconomia. Eu acredito que ele trate exatamente
ele traga, porque ele é de 65, então ele já foi feito, já no mínimo acontecia nessa época. É bom a gente ver a legislação, porque aí você vai atrás da história e entende por que tem cada tópico. Nunca são construídos aqui isoladamente, né? Tem sempre aí um contexto. Sim. Pronto, a gente poderia aqui, fica como recomendação, né, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, tá? Acessar, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e do episódio. O decreto 56.725, 16 de agosto de 1965, que embasou a fala da colega Regina Holanda aqui nessa apresentação, é o decreto que efetivamente completa 60 anos agora em 2025, né? Regina, eu trouxe aqui também a lei que você comentou, que altera aquela de 2010, né, que é a 14.837, do dia 8 de abril de 2024, é a que altera a de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares, né? Sim. Pode ficar à vontade para comentar mais a respeito dessa lei. Essa lei ela foi muito necessária porque a de 2010, se você for passando, você vai ver que ela sofreu. Eu não gosto nem de usar a expressão sofreu, porque foi tão boa. Uhum. Então, ela ganhou artigos que melhoram a Lei 10.244, que é disponível. Deixa eu ver, esses aqui são exatamente os objetivos da biblioteca escolar, que eu acho fantástico: disponibilizar e democratizar a informação, ao conhecimento e as novas tecnologias em seus diversos suportes. Porque muitos gestores, o que é que eles faziam? Colocavam uma biblioteca e davam outro nome para a biblioteca, exclusivamente só para não ter bibliotecários na biblioteca. Então, o Multimeios é um exemplo, né? A sala de Multimeios é um exemplo. Uhum. Quando ela vem com esse dispositivo, que é disponibilizar e democratizar a informação ao conhecimento e às novas tecnologias, ela diz que nos seus mais diversos suportes, ou seja, o vídeo, o acervo digital, não só o livro, porque o livro físico, mas o acervo nos seus mais diversos suportes, a informação nos seus mais diversos suportes. Então, biblioteca não é só aquela que tem. Então, eu tenho uma biblioteca, eu tenho aqui esses livros aqui atrás. Se eu não tivesse esses livros, fossem todos no Kindle. Então, Kindle cabe muito mais livro que aqui. E será que o Kindle ele não precisa ser organizado para esse público que a gente está falando? Excelente reflexão, né? Tem algum artigo mais que você queira comentar desse daqui? Fica criado o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, né, o SNBE, e aí ele traz aqui no artigo 2º as funções do sistema, né? Esse sistema ele ainda está sendo criado, ele não foi, que no momento da sua criação vai ser de suma importância. Essa é uma das alterações da lei que realmente deu mais vida e enriqueceu a lei, a 12.244, que o sistema ele vai servir para promover a melhoria do funcionamento da rede de bibliotecas escolares, definir a obrigação de um acervo mínimo. Isso é de extrema importância, porque o que se faz na maioria? É para ter biblioteca, então tá, a gente bota um acervo qualquer, livro didático. Livro didático é acervo. Mas já que os alunos, todos eles têm aquele livro na sala de aula, a gente tem que ter um suporte a mais, que é isso que a biblioteca escolar tem que servir, ela tem que ser um complemento, uma extensão da sala de aula. Para isso, ela precisa de ter acervos e profissionais e projetos adequados para que ela sirva, ela cumpra a sua função de ser um complemento na geração do conhecimento. Os conteúdos que são dados em sala de aula, hoje em dia a gente tem muito conteúdo. O aluno, dificilmente ele aprende aquele conteúdo na sala de aula, que ele não precisa mais estudar em casa. Vamos pensar
num grupo de alunos de uma escola pública, de onde as pessoas têm pouco recurso de informação. A nossa sociedade tem um grupo de pessoas que tem pouco recurso de acesso à informação de qualidade. Então, assim, as pessoas pensam que porque o menino... hoje em dia todo menino tem um celular com internet. Mas me diga, essas crianças estão sendo direcionadas para os conteúdos de qualidade? Os conteúdos confiáveis? Se fosse assim, a gente não precisaria mais nem ter escola formal, porque já tem tudo no Google. Hoje em dia, você pode produzir um texto nas plataformas de IA, né? Inteligência artificial. Recentemente, eu fiz uma experiência aqui pela inteligência artificial da Meta, do WhatsApp. Perguntei o que era a biblioteca escolar e quem fazia a gestão. Você sabe o que foi que saiu em primeira opção? Professor, fazer a gestão da biblioteca escolar. Aí foi uma briga entre mim e a Meta, porque ela acha que sabe tudo. Eu digo, não, quem sabe de bibliotecário sou eu. Quem entende de biblioteconomia entre você e eu, quem entende sou eu. Aí fui direcionando as perguntas e ela foi me criando. Aí, a partir daí, eu comecei a ter razão. E ela ia me dando razão. Então, assim, aí eu até fiquei pensando, será que a gente não precisa consultar, nós, bibliotecários, consultar mais essas inteligências artificiais, porque elas vão criando a partir dos acessos, né? Elas vão se fundamentando. Isso. Na retroalimentação, né? Na retroalimentação. Uhum. Então, eu deixo aqui uma campanha para que a gente entre mais nessas inteligências artificiais, todas elas, e comece a dizer o que é bibliotecário, onde é que ele tem que agir, citar as leis, porque a partir do momento, quando eu passei a citar a regulamentação, aí ela foi buscar e trouxe para mim exatamente o que é, né? O que eu queria, não. É o que exatamente é a profissão de bibliotecário e como tem que ser. É excelente. A gente faz aí um alinhamento de discurso com as ferramentas de IA, né? Eu acho que é um exercício importante ser feito, né? Sim. Farei com o Gemini aqui. Eu vou finalizar com a CBO, né? E aí, se você tiver alguma consideração também sobre a nossa classificação aí brasileira de ocupações, tá? Ele vai dizer que bibliotecário, deixa eu ampliar aqui para o pessoal, profissionais das ciências e das artes, está dentro de comunicadores, artistas religiosos, profissionais de comunicação e informação, também nos ramifica como profissionais da informação até chegar em bibliotecário, né? Não sei se você vai concordar totalmente aqui com essa ramificação. E sinônimos: bibliógrafo, biblioteconomista, cientista de informação, deixa eu ampliar aqui mais com zoom, consultor de informação, especialista de informação, gerente de informação, gestor de informação, e ocupações relacionadas, documentalista, analista de informações, aí traz como pesquisador de informações de rede, né? Traz a descrição sumária, formação, experiência, condições gerais de exercício. A fonte está aqui, ó, certo? Certo. Para os que estão ávidos ainda, eu não sei se ainda tem essa discussão de mudar aí o nome da nossa profissão, muitos se amarram aqui no cientista de informação, né? Ou na consultoria, enfim. Você concorda aí totalmente com essa classificação, Regina? Essa classificação, cientista da informação, isso já teve há um tempo atrás uma discussão muito forte, quando surgiu essa nomenclatura cientista da informação. Mas a nossa profissão, ela é criada por lei, né? E na lei, ela estabelece que bibliotecário é o profissional graduado de nível superior, graduado em biblioteconomia, e ainda tem que ser bacharel, tem que ser bacharel em biblioteconomia, e para o exercício da profissão, ele tem que ser registrado no conselho.
Então, assim, de fiscalização da sua jurisdição, que não basta, tá? É bom lembrar, se você é de Wander, sair daqui do Ceará e for trabalhar, que não seja no Piauí, que é a nossa região, você vai ter que transferir o seu registro para o estado onde você está atuando. Inclusive, você está aqui no Ceará e você vai atuar, daqui mesmo você vai atuar na Bahia. Você tem que se registrar na Bahia. Porque quem está usando os serviços que o Advander está chancelando com a profissão são os cidadãos da Bahia. Se eles se sentirem, por algum motivo, prejudicados com a sua prática, com a prática da Regina Holanda, que está aqui no Ceará e trabalha lá na Bahia, a jurisdição daquela região é o CRB5, né, que é o conselho, que é o conselho da jurisdição, que sua sede é em Salvador. Então, as pessoas têm que se direcionarem para o conselho CRB5. E se o Advander ou a Regina Holanda não forem registrados, eles estão praticando o exercício ilegal da profissão, porque eles estão atuando numa área em que eles não podem ser fiscalizados. E essa parte do cientista da informação, há um tempo atrás surgiram os cursos de ciência da informação. Erroneamente, essas instituições de ensino diziam que esses profissionais iriam ser bibliotecários. Quando eles se formaram e foram se registrar no conselho, não puderam se registrar, porque a nomenclatura que estava lá, o currículo que estava lá, porque não basta, tem que ter o currículo também, que estava lá, não era de bibliotecário, como a lei determina, bacharel em biblioteconomia. Se você quer usar outro nome, realmente, se a gente imaginar para hoje, para os dias de hoje, para a atuação do bibliotecário, a palavra biblioteconomia, ela restringe, né? Como se ela restringisse a biblioteca, porque a nossa atuação está ampla. A partir do momento que a gente entendeu que o nosso objeto de trabalho não é só as paredes da biblioteca, e sim a informação, nosso objeto de trabalho é a informação, nossa ferramenta a gente está aqui com a informação. Então, seja onde ela estiver, seja em que suporte for, seja onde for, eu vou organizar e disponibilizá-la para o meu público. Aí houve esse movimento, realmente, de cientista da informação. Mas a ciência da informação é uma área do conhecimento que várias profissões estão dentro dela. Uhum. Economia, jornalismo, essas áreas da comunicação, arquivologia, museologia, todas são dentro dessa área da ciência da informação. E o que está em debate aqui é, de fato, nós defendermos conforme a legislação, não é, Regina? Sim. Então, é abraçarmos, de fato, a profissão de bibliotecário, ocupar nossos espaços com essa profissão e contar aí com a fiscalização dos conselhos, né? Tenho que encaminhar para o encerramento. Vou deixar aqui na tela novamente os seus contatos, tá? E-mail do CRB, e-mail institucional, tá aqui os telefones também. Regina foi uma pessoa que de pronto aceitou o nosso convite, agradeço demais, Regina. Então, quero que você deixe aí um recado, uma mensagem aí motivacional para os nossos colegas e para a sociedade em geral, né, que não conhece nosso trabalho, ou que pensa que conhece, mas não conhece, que você deixe aí seu recado nesse dia 12 de março. Suas considerações finais. Bem, nesse dia 12 de março, que para nós é tão importante, né? É o dia em que é comemorado o nosso dia, e isso é o dia do aniversário do primeiro bibliotecário, nomeado bibliotecário no Brasil. Para a sociedade que não conhece o nosso trabalho, ou se conhece pouco, eu quero deixar aqui uma pergunta. Todo mundo tem um filho, um primo, um sobrinho que está estudando em colégio, né? Qualquer colegial. A escola, você já se perguntou que na escola dele tem biblioteca com bibliotecário?
porque é um direito. Se a lei está dizendo que toda escola tem que ter biblioteca com bibliotecário, você está perdendo esse direito. Seu filho, o seu sobrinho, a sociedade como um todo está perdendo. Quando a gente fala dessa universalização das bibliotecas escolares, e fala como é um trabalho social dos conselhos, não só da parte de fiscalização, porque muitas vezes as pessoas acham que o conselho, quando vai lutar para que tenha esses equipamentos dentro dessas instituições, a gente está atrás de vaga para bibliotecário. Hoje, quando eu chego numa mesa de discussão, como eu vou apresentar a profissão de bibliotecário, a lei para qualquer gestor, a primeira coisa que eu digo, eu não estou aqui atrás de emprego para bibliotecário. Primeiramente, eu estou procurando qualidade para a sociedade, garantir os serviços de qualidade para a sociedade. E aí, lógico, só acontece isso se tiver bibliotecário, porque é o profissional habilitado para tal. E para os nossos colegas do Brasil e do mundo inteiro, eu desejo que não só hoje, mas em todos os dias, a biblioteconomia traga para vocês o tanto que ela trouxe para mim. Porque além de eu viver da biblioteconomia, eu fiz grandes amigos na biblioteconomia. Então, assim, ela me trouxe, a profissão, ela não traz para você só a remuneração, ela traz uma vida junto. Então, eu desejo que todos os dias sejam dias do bibliotecário. Todos os dias a nossa profissão seja mais reconhecida, seja melhor vista pela sociedade, que as pessoas sintam a necessidade de ter um bibliotecário para chamar de seu. E é esse o recado que eu deixo para a sociedade, que eu deixo para os nossos colegas de profissão, que a nossa profissão ela não vai acabar, como muita gente fala, porque a informação não acaba nunca. Então, vamos à luta. E é para isso, desde os primórdios, que os nossos primeiros bibliotecários, o Rubens Borba, a Laura Russo, que foi uma das percussoras também da biblioteconomia, a primeira presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia. Então, eu estava lendo a história, e tem uma história de luta grande, porque o Conselho ele surgiu no período de 65, né? Então, era o período da repressão militar, o período da... você imagina, surgiu um conselho de biblioteconomia nesse período. Então, e a luta continua. E logo naquela época, um conselho que regulamenta a profissão, que dissemina informações, né? Que trata informações... enfim, é uma profissão linda. Manuel Bastos Tigre, né? Que o aniversariante do dia 12 de março. Do dia. Isso. Porque, e muitos outros aí. Ela tem uma característica interessante, porque quando ela surgiu lá nos primórdios dos montes copistas, né, do livro, quando surgiram as primeiras pessoas que cuidavam dos livros, eles escondiam a informação, né? A informação era para poucos. E aí houve essa virada de 360 graus a nossa profissão, que a gente já passou a divulgar. Então, hoje, a gente trata a informação para ela ser divulgada, para não haver censura, evitar a censura de obra, e é por isso que continua muito em dia nossas 5 leis da biblioteconomia. A gente tem que rever sempre. Dia após dia, né? Dia após dia. Obrigado. Fundamentos. Isso. Muito obrigado, Regina. Espero tê-la aqui em outras oportunidades. Gratidão também ao CRB pela parceria. Temos uma live com o pessoal do CRB e da ABEP, né, da Associação de Bibliotecários aí do Piauí, no dia 14 de março, sexta-feira, às 16 horas aqui no canal, e também gravação para podcast. Obrigado, Regina. Gratidão. Parabéns, colega. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Até mais. Tchau.